Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de darmos início à meditação do 15º capítulo do Evangelho de São João, com essa bela imagem de nosso Senhor Jesus Cristo como a videira. E hoje, a Santa Liturgia tem a possibilidade de celebrar a memória facultativa de 3 grandes santos que foram, e aqui podemos mais uma vez ver aquela beleza própria da nossa igreja, né? Que nos entrega o tesouro da vida dos santos como um testemunho evidente do que acabamos de ouvir no Evangelho. É isso que temos hoje, essas 3 memórias de 3 grandes santos em momentos históricos diferentes, mas que foram ramos que se deixaram purificar pelo Senhor, ou seja, se deixaram podar pelo Senhor e que permaneceram bem unidos à videira e dessa forma produziram muitos frutos. O primeiro, historicamente, Santo Antonino de Florença. Falo rapidamente da biografia desses 3 santos para nós entendermos um pouco o que o Evangelho nos apresenta. É sempre oportuno olharmos a história de nossos irmãos e irmãs na fé para compreendermos isso. Santo Antonino de Florença nascera muito frágil e possuía uma saúde que constantemente estava comprometida. E ele, desde pequeno, lhe veio o desejo de seguir a vida religiosa e ele procura entrar na ordem dominicana, mas foi recusado por causa da precariedade de sua saúde. Mais adiante, tentando novamente entrar, o prior colocou para ele uma exigência, que era um modo de dizer: rapaz, contente-se em não poder seguir essa vocação, porque a vida dominicana é uma vida muito exigente e você tem uma saúde muito frágil. E colocou a seguinte condição: se ele conseguisse ter o livro das leis, ou seja, o cânone daquela época, sabido de cor, a memória, ele poderia entrar. E aquele jovem rapaz, então, tomou essa condição colocada pelo prior da ordem como um mandato. E durante um inteiro ano se dedicou a memorizar um livro que era considerado, à época, estamos no 1389, foi o ano do nascimento dele. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Nós estamos falando de um período onde as pessoas têm um nível de escolaridade como hoje, os recursos tecnológicos como hoje. E ele se dedicou durante um inteiro ano a memorizar o livro e no ano seguinte apresentou-se diante do prior
e recitou à memória o inteiro livro da lei. E o prior, então, diante do que havia dito, eis aqui um gesto bonito. Disse muito bem, você cumpriu a exigência que eu coloquei. E voltou atrás naquela disposição que seria a sua disposição de não aceitá-lo, e o aceitou, vendo a grande determinação e a demonstração do desejo ardente daquele jovem em seguir a vocação. Olha que interessante, meus irmãos, a condição que o prior colocou para ele, quantas vezes o Senhor permite que se agrave a exigência no caminho a seguir para que a gente coloque à prova o nosso querer. Não se impressione com as exigências de Deus, mas queira sempre o que Deus quer para você e o que Ele coloca no seu coração. Às vezes as pessoas desistem porque as exigências aumentaram, as dificuldades foram piorando. Olha o exemplo de Santo Antonino, que diante de uma tamanha exigência se aplicou e colocou tudo de si, e por um inteiro ano ali, em penitência e estudo, ele consegue aquela graça, ou melhor, e com a ajuda da graça de Deus, ele consegue aquela meta que lhe foi colocada para poder continuar, para poder progredir na história da sua vocação. Ele não se intimidou pela exigência, pelo contrário. Eis aqui o ponto-chave. Ele abraçou. Em nenhum momento ele deixou de abraçar o horizonte da vocação que o Senhor apresentava para ele. E eis que, no momento em que surge uma grande exigência, o que ele faz? Ele abraça. Se o Senhor inspirou no coração dele aquela vocação, e ele compreende que o Senhor o chama naquela direção, ele está disposto a abraçar tudo o que apareça. Todas as exigências que vierem. E não parou por aí, hein? Essa foi a menor delas na sua história de vida. Bom, ele então ingressa entre os dominicanos e depois de alguns anos foi ordenado padre e finalmente indicado a prior da ordem. E foi membro do Concílio de Florença, que teve uma grande importância naquele momento histórico para a aliança da cidade que estava dividida. Foi também um grande teólogo e trabalhou de maneira incansável no cuidado com a composição da teologia moral, das instruções morais, tanto que tem um trabalho importante chamado Summa Moralis, que é atribuído a ele, e também na composição das leis que iriam orientar o direito internacional naquele período, né? Mas não para por aí. Vocês lembram que eu falei que ele era um homem com uma saúde muito frágil? Santo Antonino de Florença sempre teve uma particular atenção pelos doentes. E de maneira notável, como prior e com todas essas atividades, ele ainda encontrava tempo para abençoar todos os doentes que vinham até o convento. E quando saía pelas estradas de Florença por alguma razão, se preocupava em poder dar pão e recursos, ou seja, sempre levava consigo um pouco de alimento e algum recurso financeiro para ajudar as pessoas miseráveis por estrada. Era o homem da esmola e da caridade com os mais necessitados. Veja, meus irmãos, como o coração desse homem se entrega ao Senhor de uma forma completa. É fantástico isso, porque poderíamos dizer, bom, a vida já tinha sido tão exigente para ele sobre um aspecto, e ele poderia ter tido, agora que tem tantas outras responsabilidades, tantos outros pesos sobre as suas costas a responder, em vez disso, não. Ele continua com aquele olhar doce, com aquele olhar de nosso Senhor no Evangelho. Tudo aquilo que a igreja lhe pede, ele abraça e começa abraçando o mandato do Senhor.
de amar cada um dos pequeninos do seu reino. Ele abraça sempre o que o Senhor lhe diz e nada o dispersa. Esse é um ponto fundamental, porque muitas vezes, na medida em que as responsabilidades vão aumentando, parece que os nossos olhos se voltam só para as responsabilidades maiores, ou pelo menos, não que se voltem no sentido de desprezar as menores, mas a gente se seca um pouco, focalizando e se restringindo demais sobre aquelas realidades últimas e mais exigentes que, digamos assim, na continuidade do teu itinerário vocacional foram sendo agregadas. Santo Antonino de Florença permanece unido a Cristo em tudo aquilo que é seu. A fragilidade física, desde pequeno, sempre foi uma realidade que o fez suplicar o socorro de Deus e agradecer a presença do Senhor que veio em seu socorro. Então sempre foi matéria de oração para a ação de graças e a súplica. E ele não vive sem cumprir isso em favor de seus irmãos e suas irmãs. De maneira que, quando acontece o período da peste e a cidade de Florença vem gravemente afetada, naquele momento, um pouquinho antes de explodir o período da peste, São Tonino foi feito arcebispo de Florença. E toda a sua vida como bispo da cidade de Florença foi entregar sua vida para cuidar dos necessitados e dos desafortunados, dos enfermos e dos que estavam abandonados num ambiente de miséria, sendo deixados à morte. Incansavelmente, ele pregava para que os homens não se dispersassem na fé, buscando bruxaria, magia e outros caminhos que levavam à perdição da alma para tentar escapar ao horror da peste, mas que permanecessem confiantes no Senhor. E ele tinha a clara convicção que seria entregando-se por amor, não apenas através da pregação, mas fazendo da sua vida a pregação explícita, ou seja, fazendo da sua vida o anúncio daquilo que era pregado, que ele iria conseguir chamar os homens para sair dessa estrada de perdição, ou seja, desse caminho que levava à morte espiritual. E dessa forma, lançou-se no cuidado daqueles que estavam em necessidades, e foram centenas e milhares de famílias que terminaram sendo assistidas por ele. Muitas vezes recolhia dinheiro e bens entre as famílias mais abastadas de Florença para transformá-los em recursos e distribuir pelos seus pobres. E como se não bastasse, no 1453 ainda teve o terremoto. Em meio à peste, ainda um terremoto que destruiu boa parte da cidade, e ele foi o arcebispo que se colocou ao lado do povo para cuidar de todos aqueles que ficaram de alguma forma sem casa ou sem recursos por conta daquele trágico terremoto. Faleceu anos depois em grande sinal de santidade. Eis aqui um homem que em tudo seguiu ao Senhor. Exatamente como o Senhor nos fala hoje no Evangelho: sem mim não podeis fazer nada. E Santo Antonino foi sempre unido, sempre esteve unido ao Senhor, como São Damião. No 1800, São Damião de Vester, ou São Damião de Molocaia, quando se oferece para ir à ilha de Molocaia, onde eram, no arquipélago do Havaí, para onde eram levados os doentes de hanseníase e eram abandonados nessa ilha com recursos quase zerados para manter a própria vida. Então eles eram, na verdade, entregues à morte e viviam como bichos ali, sobrevivendo nessa ilha chamada Molocaia. E São Damião pede para ser enviado para lá como missionário, de maneira que aquele povo que estava sendo lançado na ilha
pudesse receber a presença de Deus, a assistência dos sacramentos. E bom, heroicamente é acolhida a sua oferta pessoal para ir para lá, e São Damião sabia que indo para lá não voltaria mais. E a sua escolha foi entregar a sua vida pelos seus irmãos. A minha casa, o povo que o Senhor me deu, o dever de conduzir todos ao céu. Deixado por uma embarcação a certa distância, ainda teve que remar até a ilha com os seus pertences, porque o navio não podia se aproximar do arquipélago. E dessa forma, com um pequeno crucifixo, e construindo a pequenina capela, e depois construindo também a sua própria casa, entregou sua vida pelo cuidado dos enfermos, e a sua decisão foi tão marcante que naquela época algumas pessoas nobres começaram a se interessar pelo que estava acontecendo na ilha e, acompanhando aquilo que se passava, começaram a oferecer alguns recursos a mais. E através desses recursos que eram mandados em destinação à ilha, foi possível realizar mais obras e foi possível fazer tanto por aquele povo que lá estava abandonado. A entrega da vida desse homem por aquele povo atraiu, ou melhor, trouxe tantos outros tesouros e recursos da graça de Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como um testemunho frutifica vivamente a nossa comunidade cristã. Quando um ramo permanece unido à videira e o Senhor o poda, ele produz mais fruto. Nós vimos isso na figura de Santo Antonino e veremos também na figura de São João d'Ávila já já. E todo o ramo que fica bem fixo à videira terá a vida da videira. E nada se perderá dessa vida, pois ele será um ramo saudável e forte e irá gerar muitos frutos. Assim como um ramo forte atrai, ou melhor, puxa a seiva da raiz com mais vigor e dessa forma possibilita que outros ramos menores que estão no mesmo braço ou no mesmo lado da videira também se nutram. Da mesma forma, o testemunho e a união de São Damião com Cristo Jesus fez com que tantos outros se apresentassem e pudessem, nutridos pela força desse ramo, conseguiam aproveitar do vigor desse ramo em puxar a seiva para também serem enriquecidos por essa seiva e gerarem frutos, e gerarem folhas que aumentassem a força e o vigor da videira. Bendito seja Deus por todos aqueles irmãos e irmãs que ao longo da nossa vida cumpriram esse papel importante de, unidos vigorosamente a Cristo, nos ajudaram a termos a nutrição justa da palavra, dos sacramentos, mas sobretudo do testemunho. Olhem ambos os testemunhos, meus irmãos, de Santo Antonino em seu tempo. Durante o período da peste ainda teve mais esse detalhe, hein? Muitos dominicanos faleceram, mas aquele que era o mais frágil dos homens, aquele que era o que tinha a saúde mais comprometida e que constantemente estava com dificuldades de saúde, porque isso foi a vida dele até o fim, e viveu longamente, sobreviveu à peste. E ele descia para levar a bênção aos moribundos. Ele não deixava de assistir os necessitados. Ele não permitia que os corpos ficassem pelas ruas. Ele mesmo descia para sepultar, se fosse preciso.
aquele frágil homem, arcebispo de Florença. Era o primeiro a fazê-lo. E o Senhor o preservou, e o Senhor lhe concedeu saúde, porque a sua vida estava nas mãos do Senhor. Os seus medos estavam na mão do Senhor. O amor de seu coração estava nas mãos do Senhor. Toda a sua vida, de fato, estava nas mãos do Senhor. Ele não pegou nada para cuidar sozinho. O que acontece muitas vezes com a gente sente medo e pega o nosso medo para cuidar, coloca nas mãos do Senhor. Se o teu Senhor te diz vai, vai. Se o teu Senhor te envia, segue. Por que tomar os seus medos, as suas inseguranças, as suas tensões para si? Como se fosse algo para ser pensado por ti e por nenhum outro. Tudo que está na sua vida é do teu Senhor, então coloca diante dele e escuta o que ele tem a te dizer e segue-o. Naquele momento, quando a peste se impôs diante deles, diante de toda a cidade de Florença e diante de toda a Europa, toda a vida de Santo Antonino estava nas mãos do Senhor. Assim como era óbvio o que deveria acontecer e de fato aconteceu, São Damião termina se infectando e também termina ele como todos aqueles que ali estavam. Ele foi para lá em perfeita e robusta saúde e consumiu a sua inteira vida por todos aqueles enfermos, se tornando um enfermo como ele. Uma das últimas fotos, a pintura, é São Damião. São duas imagens que o acompanham, né? Aquela antes do seu envio e aquela antes de sua morte. Em ambos os casos, nós vemos ali o rosto forte do homem que se entrega por amor. Aquele que entregou tudo nas mãos do Senhor. A minha saúde pertence ao meu Senhor, eu entrego a Ele. E eu vou viver por amor a Ele. Onde Ele me levar a viver, eu vou. E ele se infectou com a doença, tornou-se um doente e viveu longamente e cumpriu tudo até o fim de sua vida. Abraçou os seus irmãos até no sofrimento físico que os acompanhava. Porque ele não reservou nada que era seu para si ou para o seu exclusivo cuidado pessoal. Tudo que era seu, ele colocou nas mãos do seu Senhor. E por último nós temos São Juan de Ávila, patrono dos sacerdotes em Espanha, conselheiro espiritual de Santa Teresa d'Ávila, e também ele que foi amigo de Santo Inácio de Loyola. Viveu no 1500, um período difícil da história. Foi ele também denunciado por seus irmãos e perseguido pela Santa Inquisição a causa de uma calúnia. E com grande amor, a Igreja se submeteu a ser escrutinado como deveria pela Santa Inquisição, até perceber-se. Foi feita toda a análise canônica dos seus escritos que ele não escrevia contra a fé e nem contra a disciplina do Evangelho. Não era, foi acusado de rigorismo, porque foi acusado de rigorismo como se excluísse os ricos do reino dos céus e trouxesse sobre eles uma desgraça do Evangelho. E daí foi visto que, na verdade, tudo isso não era dessa forma. Quantas são as calúnias que muitas vezes nos levam ao sofrimento e vêm pelas mãos daqueles que estão próximos de nós. Mas eis que São João de Ávila soube sempre tudo suportar por amor a Cristo. Eis aqui mais um ramo que muitas vezes foi podado. De maneira que sobre a sua própria vida ele viu as dores e os sofrimentos da Igreja. E o que fez? Amou de todo o coração.
passando por essas experiências, ele melhor do que ninguém, sobre a própria carne, sobre o próprio nome, conhece perfeitamente quais são as feridas que maculam a Igreja de Cristo. E o que ele faz? Une o seu coração ao coração de Cristo e ama. Se entrega por amor. Agora se torna não rebelde, revoltado, mas um forte intercessor, como Cristo sobre a cruz, trazendo as feridas por causa dos nossos pecados, intercede pedindo perdão a nós. Assim também, São João de Ávila, trazendo essas feridas, intercede e pede a Deus pela santificação do clero e dos religiosos. E assim viveu a sua inteira vida, pregando e levando pelas regiões da Espanha o ensinamento, a vida evangélica, e formando centenas e milhares de religiosos para que pudessem vigorosamente amar a Cristo e perseguirem as paragens do mundo, anunciando a Boa Nova. Quantos frutos gerou São João d'Ávila unido a Cristo, videira santa, e quantos frutos com boa semente foram lançados na terra e vieram desse ramo bendito do Senhor e fecundaram assim a face da terra, levando o Evangelho a tantos lugares no mundo. Agradeçamos ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, pelo dom da vocação que nos deu. Agradeçamos a Ele por ter nos unidos e peçamos pela intercessão de São João d'Ávila, pela intercessão de São Damião e de Santo Antonino, que nós permaneçamos bem unidos à videira, que o Senhor possa podar tudo o que for necessário, a fim de que possamos recuperar a força e o vigor, e que unidos a Ele possamos gerar muitos frutos para a glória do seu santo nome. Que a Beatíssima Virgem Maria, a bela filha de Sião, Senhora Nossa, Flor do Carmelo, que com tanto carinho olhou e cuidou de cada um desses seus filhos, cuide de nós, e pela intercessão dos santos carmelitanos e dos santos jesuítas, nos proteja e nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, e pela intercessão de São João d'Ávila, de São Damião de Molocaia e de São Antonino de Florença, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.